Por que não tá aparecendo Olá. aqui? Oh, Rabi. Gente, vou desconectar aqui no Instagram rapidinho. Ah, só virar. Ela viu? Não, aqui não. Oi, pessoal do Face, boa noite. Estamos entrando no ar aqui no Insta também. Don't worry. Ai, nossa. Oh, E aí, pessoal do Face, boa noite. Nós estamos só esperando um pouquinho pra gente conectar no Instagram. Aí. E a Marília tinha feito uma cagada aqui. Oi. Hello, peoples. Dá um oizinho pra gente aí. Boa que noite. Tá entrando. Ah, Léo. E aí, cara? Acabou de fazer uma live, tá aí com a gente. Fernanda, boa noite. Letícia Barbosa, boa noite. O pessoal no Face tá entrando. Daiane, boa noite. Oi, Rívia, Rívia. boa noite. Raíza. Boa noite, Letícia, Rossana, Mariana. Léo, querido. A gente também adora você. O assunto hoje é frequência, vibração. Tem muita coisa a ver com frequência. É. Aí vocês estão vendo que tá tocando a musiquinha aí, né? Ó. Isso aqui tem muito a ver com o assunto que a gente vai abordar hoje. Luísa, noite. Legal, a galera tá entrando, a gente dá só um minutinho para poder entrar. Espero que vocês tenham tido uma boa semana desde a última vez que a gente conversou. Tenham vindo, se vieram através da chamada da live, não sei se vocês vieram. Esse para mim é um assunto muito bacana. Acho que ele é um assunto que é pouco abordado, mas é que gera, movimenta as nossas vidas. Então, eu desejo para nós uma excelente noite e que nós sejamos conduzidos nesse papo para o bem e para o melhor. Conhecimento é poder, minha gente. Hoje vocês vão sentir o quanto somos poderosos, quanto nossa mente é poderosa e muitas vezes a gente não sabe disso. Tá frio aqui, Léo. Aqui tá, nesse Brasilzão aí parece que tá também, né? Esfriou pra todo lado, Aqui, né? veio uma corrente hoje terça-feira, tá frio. Friozinho gostoso, não tá aquele de quebrar os ossos não. Tá um frio bacana. Rica, bem-vinda. Isso aí, galera, legal. O pessoal agora vai entrando. Então, o tema da nossa live hoje, ó, Marli, vou te responder nesse segundo. O nosso tema é vibração. Aí eu coloquei lá vibração mental, porque é como a gente define, né? A nossa vibração define tudo à nossa volta, todo o nosso sistema. Então eu queria começar hoje falando para vocês se vocês têm noção de que tudo no universo vibra. Se vocês têm esse entendimento que tudo vibra, não existe nada no universo que esteja parado. Tudo no universo é vibração. Então, tudo que vibra também tem uma frequência, né? Porque a gente mede a vibração através da frequência. Com que frequência determinada coisa vibra. E aí, para aqueles que estudam, gostam da física quântica, procuram esse tipo de conhecimento, já ouviram falar que nós somos feitos de átomos, né? E tudo nesse universo é feito de átomo. E por isso o átomo ele vibra, ele está em constante vibração, ou seja, ele está em constante movimento, e por isso que tudo nesse universo vibra. Então, esse mouse é feito de átomos, nós somos feitos de átomos, essa caneta é feita de átomos. Então, por mais que eles pareçam parados, a cadeira onde vocês estão sentados agora
ou a cama que vocês estão deitados, o sofá, enfim, o lugar onde vocês estão apoiados agora, ele parece estar parado, mas ele está vibrando. Ele tem uma movimentação. E essa movimentação, ela parece que não acontece, né? Mas é porque ele está tão... Essa vibração, ela é tão baixa que parece que está parado. Então, quanto mais baixa a vibração de alguma coisa, mais estagnada essa coisa está, mais parada, mais parece parada. Só que até mesmo aquela parede ali atrás, ela não está paralisada, ela está em constante movimento. Ela está se desfazendo a partir do momento que ela foi criada. Então, essa vibração, gente, então as coisas que parecem que estão paradas, elas não estão paradas. De alguma forma, elas estão se movimentando. Então, quanto mais baixa a minha frequência, menos movimento aparente. E quanto mais alta essa frequência, mais as coisas vão se movimentando e parecem ter. Então a gente costuma dizer também que é o do sutil até o denso, né? Então quanto mais parada essa vibração é, mais densa são as coisas. E quanto mais rápida é essa vibração, mais sutil são as coisas. Então a matéria, essa matéria que a gente encontra aqui, ó, né? É o que a gente encosta e tal, ela tem uma vibração mais densa, né? E aí as outras coisas vão ter... Então, por exemplo, a nossa alma, ela já tem uma vibração mais sutil. E por que a gente diz isso? Por que eu quis dizer hoje sobre a vibração? Então, não existe separação entre o que constitui isso e o que constitui o Eduardo. O que existe de diferença entre isso e isso é a vibração que os nossos átomos estão, a frequência que os nossos átomos vibram. Então isso é que vai definir cada coisa que existe. Não sei se vocês estão conseguindo, o raciocínio está indo aí, está dando para pegar. É importante a gente entender isso. É que algumas pessoas estão mais no início, é tudo um assunto muito novo para muitas pessoas, outras já estão um pouquinho mais avançadas nesses assuntos quânticos, energéticos, nesses assuntos que a gente não consegue tatear, coisas que a gente não consegue ver, mas que existem. E é muito importante que a gente tome consciência disso, porque, mais uma vez, como eu disse ali no início da live, consciência é poder. E a gente sabendo disso tudo, a gente tem mais ferramentas para lidar conosco mesmos, com nós mesmos, né? Então... para quem seja muito novo, a gente consegue perceber que é um assunto muito novo para algumas pessoas, porque não tem tanto comentário. Mas a gente está bem no comecinho, então a gente vai falando, e aí depois, mais no final, se surgir dúvidas, vocês podem perguntar. Vai estar gravada essa live no Facebook também, para quem quiser assistir a aula de novo. Então, aula bate-papo, né? Então, bora. Então, gente, partindo do pressuposto que tudo é vibração, qualquer coisa que existe no universo está vibrando de alguma maneira e tem uma frequência específica. Como eu falei no início, então frequência é a unidade que mede a vibração destas coisas. Então, o mouse tem uma vibração, o Eduardo tem uma vibração, essa caixinha de som tem uma vibração, então tudo tem uma vibração específica. E como é que nós estamos inseridos nesse universo? Então, eu, Eduardo, eu tenho uma vibração específica, né? Que ela é a vibração do meu sistema familiar. Então, todas as pessoas do meu sistema familiar têm mais ou menos uma vibração correlata. Por isso que nós nos conectamos, nos encontramos. Por isso que eu vim naquela família. E nós, durante a nossa experiência de vida também, a gente vai desenvolvendo. Quanto mais o ser humano vai se desenvolvendo, mais ele vai modificando essa sua vibração. Essa vibração, ela pode ser uma coisa que vai para cima, que é o que tem um movimento ascendente, mas ela também pode ter um movimento descendente. Aí vai variar das experiências com que a gente reage no mundo, por aquilo que a gente passa no mundo. E o que seriam essas coisas? O que influencia a nossa vibração específica? Então, o que acontece? Então, vamos lá, um pouquinho antes. Se eu tenho uma vibração específica, eu sou como uma antena de rádio. Eu sou como um rádio e uma antena de rádio. Eu jogo a minha vibração no ambiente. Então, o ambiente que me cerca, ele me percebe através da vibração que eu contenho.
que eu sou, certo? Essa vibração, esse átomo, ele vibra numa frequência. Então, ele dispersado no ambiente, né, a minha vibração, o meu eletromagnetismo, a minha frequência, ela se conecta apenas com aquilo que está na minha mesma vibração. Na verdade, a gente está num mar de várias coisas, de várias vibrações. Mas como a gente é uma estação de rádio, se a gente pudesse fazer uma analogia assim, então eu sou a 98.3. Então eu frequencio nessa banda de vibração ali. Então tudo que é 98.3 que existe me chama a atenção. Então o que eu estou querendo dizer agora é relacionamento interpessoal, tá? Sou eu com o ambiente e as pessoas que me circundam. Não quer dizer que a conexão com algo inanimado. Então eu estou passando uma informação quando eu ando para a rua. Se a gente pudesse olhar para alguém que estivesse na rua, lá está indo 98.3. E aí eu vou me afinar com todas as coisas do universo que estão nesta mesma frequência de vibração. Porque é impossível sintonizar num rádio, a gente quando sintoniza um rádio na 98.3, a gente escutar a frequência 100.5. Para eu acessar 100.5, eu tenho que ir lá no dial do meu rádio e modificar ela para 100.5. E é esse trabalho que a gente faz constantemente na nossa vida. A gente pode ir mudando a nossa frequência vibratória à medida com que a gente vai experimentando as coisas na nossa vida. E aí vocês lembram que no início que eu falei que quanto mais densa é a frequência, mais denso é o que a gente, né, é mais físico, menos vida a coisa tem. E quanto mais rápida é a nossa frequência, mais sutil é a coisa. Então, por exemplo, o meu corpo ele tem uma vibração diferente do meu pensamento. Só que os dois são vibração da mesma forma. Aí você, mas espera aí, você está falando que o seu pensamento é átomo. Não, o meu pensamento está antes do átomo. Se a gente subdividir o átomo, ele está lá na teoria das cordas, que é energia pura. E tudo que vibra, então quando as pessoas falam que tem energia, tudo que vibra, ele dispersa essa energia. Então essa frequência que a gente mede é a energia que aquela coisa está dispendiando para o seu meio. Então... Alguém ali disse pensamentos e sentimentos, a gente vai chegar aí. Isso. Já a gente só está introduzindo um pouquinho a parte teórica para embasar, para não ficar aquele papo de energia muito, né? Para que realmente tem um embasamento. Então, já a gente vai falar a parte prática. Mas o que isso tem a ver na minha vida? Como é que eu posso praticar isso? A gente já vai falar. Então... Isso que a gente está falando. Então, o meu corpo ele tem uma vibração, ele vibra de uma maneira diferente do que os meus pensamentos vibram. Então, os meus pensamentos têm uma vibração mais sutil. Então, quanto mais sutil é essa vibração, menos capacidade eu tenho, se não trabalhar isso, de perceber isto. Porque o homem, com seus sentidos, ele ficou limitado a achar que o mundo são apenas aquilo que ele consegue perceber através dos seus 5 sentidos. Olfato, audição, paladar, tato e visão. Então a gente limita o mundo nesses nossos 5 sentidos. Só que o mundo ele está acontecendo, o universo ele acontece além desses 5 sentidos. Por mais que a gente não perceba que essas coisas estão acontecendo, elas estão acontecendo. Então, por exemplo, a gente está aqui agora e de repente ali na rua passa um ônibus. Então eu escutei esse ônibus quando ele chegou perto da minha casa, ele está aqui na minha casa, eu escutei ele cada vez mais alto, de repente ele está ficando cada vez mais fraco, e de repente chega um momento que eu não consigo escutar mais. Mas ele existe. Ele continuou o seu caminho. Ele continuou frequenciando aquela frequência, só que como ele está indo cada vez mais distante, isso vai ficando cada vez mais sutil para mim. Eu já não percebo com os meus sentidos, que são muito limitados. Então os sentidos humanos, eles trabalham dentro de uma área de frequência. Então eu escuto não sei se o dado correto é esse, mas de 20 decibéis a 20 mil decibéis. Eu enxergo dentro de um espectro de luz de tanto até tanto. Então essas são as limitações, mas outras coisas estão acontecendo. Outras coisas acontecem e funcionam e fazem o universo funcionar e se relacionar com a gente. Todos aqui já passaram por alguma situação de repente entrar num lugar e estava tudo bem e de repente deu aquela down absurda. E você não consegue perceber o que isso aconteceu. É porque alguma coisa conectou em você e fez você modificar a sua frequência indo para aquele estado de emoção, de sentimento, de sensação diferente daquele que você entrou. Então essa
esse pensamento, essa onda, essa informação, essa frequência que você captou é muito sutil para os seus sentidos perceber. Então, porque se a gente pudesse ver, aí o que é sutil, gente, a gente consegue desviar. Né? Agora, o que é denso, a gente consegue desviar. Agora, o que é muito sutil para os nossos sentidos, a gente fica meio perdido e fica muito desamparado para perceber o que está acontecendo. Mas existem meios da gente elevar a nossa frequência e diminuir essa frequência. Então, quando eu coloquei lá no título da live assim, vibração mental, é para a gente fazer uma reflexão de quais os pensamentos que a gente está tendo. A qualidade dos seus pensamentos vão refletir exatamente na qualidade da sua realidade. Por quê? Porque, como eu falei, você é um rádio e uma estação de rádio. Então, o que eu estou pensando é a notícia do rádio. Eu jogo ela no ambiente. Essa informação que eu joguei no ambiente, ela também tem uma frequência. Então, vamos supor que essa frequência seja 13. Vamos lá, eu joguei uma frequência 13. Então, essa informação ela está dispersa no ambiente. Todas as pessoas que estão nessa frequência 13 vão captar esta informação, porque são antenas de rádio. Então, isso acontece naturalmente, a gente querendo ou não. A gente recebe a informação da frequência que a gente contém e a gente emana exatamente a frequência que a gente contém. Não tem jeito de eu ser uma coisa e eu julgar uma informação diferente. Por isso que a gente, no nosso mundo de hoje, as tais das máscaras sociais, elas não indicam exatamente aquilo que as pessoas são. Então a pessoa tem uma cara que é muito feliz e tal, mas ela não sente a felicidade dentro dela. Por quê? Mesmo tendo a cara ali parecendo para os meus sentidos muito palpável, uma cara feliz, na verdade ela tem um interior com uma frequência muito baixa. E aí, ótimo, todos os pensamentos negativos, emoções que são consideradas negativas, aqui nós estamos fazendo essa separação, mas a separação não existe para o nosso entendimento, porque tudo que é negativo para nós é uma oportunidade da gente poder evoluir. Mas vamos supor que se você mantém um pensamento negativo, ou uma emoção negativa, uma reação negativa dentro de você, você está trabalhando com sentimentos, sensações, emoções e pensamentos de baixa frequência. Então você está trabalhando com emoções, pensamentos e sentimentos que vão fazer você ter uma vibração mais densa. E isso vai refletir na sua condição de vida diária. Então, é por isso que a gente fala que tudo que acontece na nossa vida fomos nós que atraímos. Tudo que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa. Porque vem exatamente daí. A gente atrai exatamente o que a gente está vibrando. Isso. E o que faz a gente vibrar dessa forma? Aí vem o habitat onde que eu me encontro, a família de onde eu vim, com todas as suas crenças, as suas limitações e todas as coisas boas, as experiências que eu passei pela minha vida também e que eu passo na minha vida geram influência em como eu me relaciono ou não com o mundo e como eu vibro dentro da minha mente. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu estou conectado num jornal, e esse jornal ele fala sobre as crises e tal, e se eu estou ali de frente com esse jornal, é porque eu estou conectado com aquela vibração. E aí eu recebo aquela vibração, que é uma vibração negativa, porque ela é uma emoção negativa, né, de medo, e que não estão conectadas com o que é a verdade da vida, que ela é ampla, ela é abundante, rica, ela é cheia de coisas boas e tudo mais. Aí quando a gente vê uma coisa dessa e a gente se envolve com aquilo, isso faz com que o nosso estado mental dê uma down, porque a informação que você está recebendo na sua antena é uma informação de baixa frequência. E vamos trocar essa palavra por baixa qualidade. E aí isso vai influenciar na maneira com que você vibra, porque aí essa vibração vai entrar com a sua que está assim, e aí elas vão entrar em ressonância e vão começar a trabalhar junto. Aí você vai dar começa a ficar triste sem saber, sem conseguir explicar o porquê. Triste, doente, irritado, enfim. Isso, a frequência emocional atrai na mesma medida a vibração emocional do outro. Exatamente isso. Então, gente, eu contei um dia desses para trás, num vídeo que a gente fez, sobre uma experiência que eu tive numa loja de colchão. Vou contar bem rapidinho aqui.
Eu entrei, a gente foi comprar uma cama tal, e entramos na loja, estávamos olhando, né, os modelos e tudo mais, e eu sentei na mesa da vendedora, a gente estava para fechar negócio. E de repente eu comecei a me sentir muito mal. Me senti mal, incomodado, eu não sabia o que estava acontecendo. De repente, eu olhei para o meu lado assim, e tinha uma televisão ligada nesses programas de TV sanguinários aí do final de tarde. Esses que ficam mostrando, né? Eu não preciso citar nomes aqui, mas vocês sabem muito bem quais são os que eu estou querendo dizer. Esses programas policiais que acontecem aí. Aquela informação que parece ser uma coisa inofensiva, aquela informação que parece inofensiva, aquelas palavras que estão sendo emanadas ali, elas também têm uma frequência vibratória. E não tem jeito de fugir da frequência vibratória das coisas, a não ser que você saia daquela frequência. Então, a partir do momento que aquela frequência começou a entrar dentro da minha cabeça, aquilo começou a bater dentro com a minha frequência e criar um mal-estar, querendo criar uma ressonância. Então, isso avacalhou a frequência com que eu estava. Então, a partir do momento que eu percebi aquilo, eu não quis nem fechar o negócio naquela loja. Eu piquei a mula daquele lugar. E aí, quando eu tive a consciência disso, eu pude bloquear essa informação a partir da minha vontade. Eu não quero fazer isso, eu não quero estar exposto a esse tipo de informação, e eu saio dali e vou para outro lugar. E aí eu procuro informação e procuro um local, isso já é um paliativo, é uma forma de auxiliar a gente a aumentar a nossa frequência, que faça com que eu aumente a minha frequência. Como é que isso acontece, Eduardo? Quando eu escuto uma música, por exemplo, edificante, que me traz bons sentimentos, que tem uma letra bacana, porque a gente tem que ficar muito atento também com o verbo. Toda palavra que é dirigida, toda palavra que sai da nossa boca, toda palavra ela tem uma vibração que designa aquela palavra. Então, se eu falar um palavrão com vocês aqui, ele tem essa informação, essa vibração, essa frequência daquilo. Então, se eu sou uma pessoa que falo muito palavrão, ou falo coisas que são muito negativas, esta informação que eu estou jogando no ambiente, ela é uma informação de baixa frequência, mais densa. Reclamação, falar mal dos outros. E que lá vai, com certeza, eu estou poluindo o ambiente de informações de baixa frequência. Perfeito. E aí, o que nós estamos vendo hoje é exatamente um mundo assim. Porque se eu fiz uma... Eu sou curioso. Outro dia eu abri o site da Globo.com e fui ver. Se vocês perceberem, faz o teste e abre o do Globo.com depois. Tem uma coluna da esquerda que ela é em vermelho, cor de sangue, que só fala assim, ó, policial matou, crise, não sei o quê, estupro, bicho, as coisas mais bizarras estão na coluna da esquerda, de cor vermelha. Na coluna do meio tem as notícias do esporte. E na coluna da direita tem as notícias de fofoca, né? Como é que fala? Eu tava anotando. Entretenimento. Que eles chamam de entretenimento. Olha com o que a gente está se entretendo. Cara, os caras estão conduzindo você a achar que aquilo que está na coluna da direita é entretenimento. E estão induzindo você a achar que aquilo que está na coluna da esquerda é informação. Tudo é informação. Só que aquilo lá, se você pegar e analisar, não tem uma coluna azul de notícias edificantes. Não existe. Então, quando a gente está num ambiente desse, parece que o mundo realmente é uma coisa absurda. É uma coisa ruim. É uma coisa... Desculpa a palavra. Desgraçada. Que o mundo é uma coisa que se desgraçou. Porque que não tem... Mas, gente, essa não é a verdade. Não mesmo. Nós estamos aqui hoje unidos, tem aí 50 pessoas nos assistindo. Essas 50 pessoas não estão frequenciando naquilo lá. Ou seja, nós não somos, nós que estamos lendo aqui, nós não somos aquilo que aquelas notícias estão nos mostrando. Aquilo é uma parte da realidade. E muito pequena, por sinal.
Porque se aquela realidade fosse o que a gente vivenciasse hoje, a gente não podia sair na rua aqui agora e nós estaríamos fazendo esta live e com barulhos de metralhadora ali atrás. E nós estaríamos aqui, o meu vizinho ia estar fazendo alguma coisa contra a minha pessoa. Entende? Então, é porque aquela informação, eles descobriram que uma informação que é mais densa, ela é mais acessível. Porque ela é mais palpável para a pessoa. E uma informação mais sutil, ela fica precisando de um pouco mais de reflexão. E aí você, como eu disse lá no início... Está emburrecendo, ninguém quer olha, pensar. Aí você vai definir, através das suas ações e das suas escolhas... Por quê? Eduardo, mas você falou que a minha frequência tem a ver com a minha família e tal. Nós vamos chegar lá. Mas você pode fazer, através das suas escolhas e das suas ações, você tem, através disso, uma forma de elevar a sua frequência. E aí, lendo essas notícias e consumindo essas notícias, você não está fazendo por você o que você deveria estar fazendo. Então, quando a gente fala nada é por acaso. Então, se eu estou numa frequência de raiva, de medo e de muita inoperância e de que não, achando que as coisas são assim assado, é porque eu estou ali, lendo aquelas notícias diariamente, não tem jeito de eu não frequenciar nessa vibração. E o inverso também é isso. Se eu estou num meio onde eu não deixo nada de negativo me alcançar, quando eu estou preocupado em saber onde que eu estou, as coisas que eu escuto, as conversas que eu tenho, as coisas que eu leio, os vídeos que eu vejo... Os amigos que eu tenho... Não tem jeito de eu não elevar a minha frequência de alguma forma. Então, aí essa é a nossa maior arma. Fazer a escolha. Escolher. Aí, tem uma coisa aqui, ó. Como eu falei que as frequências mais baixas são mais densas e as mais altas são mais sutis, então a gente, teoricamente, deveria buscar o que é mais sutil. Então é trabalhar o meu espírito, trabalhar meus pensamentos, trabalhar as minhas emoções. E o que a nossa sociedade faz hoje? A gente começa a trabalhar o que é mais denso, é o material, é a busca, é a cobrança, então eu tenho que ter mais, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que comprar aquilo e tal. E a gente desconecta do que é grandioso, do que está para cima, e não estou falando que a gente não tem que trabalhar também com a outra polaridade, porque tem também. Só que eu estou falando é do geral, o que a gente percebe hoje. As pessoas, desde a sua tenra infância, quando entram no colégio, são informações metódicas, né? Metodológicas. Assim. Aboliram filosofia, sociologia. Dos colégios, isso não existe mais. Então ninguém ensina hoje as pessoas a pensar como é que eu reajo com as minhas emoções, como é que eu trabalho uma emoção que eu tenho, como é que eu saio disso. Então as pessoas hoje têm que buscar isso fora. Não está no ensino padrão, não está na nossa cultura fazer isso. O que está na nossa cultura é, vou fazer um curso disso aqui, de especialização lá, porque o meu emprego está pedindo, então eu tenho que fazer isso e tal, pau e pós, não sei o que, tal. E fica nessa na busca do que é mais denso, do que é mais... Na verdade, você buscou uma informação que é sutil, mas você está julgando ela para reverter no que é denso. Então, assim tem aquele ditado, né? Para baixo todo santo ajuda. Todo mundo aqui já desceu uma ladeira e sabe que descer uma ladeira é mais fácil do que subir uma ladeira. Então, para eu descer, abaixar a minha frequência é muito mais fácil do que eu elevar a minha frequência. Então, eu tenho que ter esse discernimento. De saber que quando eu começo a buscar quando eu tenho uma vontade de elevar a minha frequência, eu vou ter um trabalhinho a mais. E as pessoas, às vezes, renegam elevar a sua frequência, por quê? Entrar na onda, estar naqueles locais, vivenciar essas realidades é mais fácil, porque a ladeira está abaixo. Então você entra num site desse, ele está jogando todo mundo para baixo. Cadê? Nós todos podemos entrar lá, Globo, cadê a aba das notícias edificantes? Por que você não dá o mesmo valor a essas coisas como você dá isso? Porque isso não vende, querido. Então você está em busca... Então você está sendo... Porque eu quero continuar manipulando a massa. Então você está sendo massa de manobra. É aí que quando a gente diz sobre isso. Por quê? Porque se o cara acha que... É aquela questão, né? Acontece um acidente aqui na rua, enche de gente em volta. Enche, lota, explode. Os bombeiros têm até dificuldade de chegar porque a pessoa quer ver aquilo ali. E quando junta um grupo de violonistas
pessoas tocando um instrumento, não enche tanto quanto enche um acidente de carro e tudo mais. Então, pessoal, o nosso ambiente, você tem que... Ele não está num ambiente muito propício para se elevar a frequência. Então, hoje nós temos que sair da condição do que é normal, do que está definido, e ir para um outro lugar. Esse outro lugar, e isso tem... Hoje está muito mais em tona, em voga, porque na minha época, quando eu posso dizer, eu não sou muito antigo, mas eu vivenciei uma época em que a informação que a gente recebia era só através da televisão, né? Do rádio e tal. Hoje em dia, e aí você não tem controle. O que a programação está te colocando, você consome. Só que hoje em dia, cara, e eu ainda tinha dificuldade, né? Eu queria uma coisa mais sutil, eu tinha que ir numa biblioteca e muitas vezes não encontrava um livro, você tem que ir buscar isso não sei aonde, pedir para um amigo que mora fora e para isso chegar na sua mão. Hoje não. Hoje a gente tem um mundo aqui, ó, na palma. Então não é por falta de informação, não é por falta de disponibilidade que hoje nós não estamos elevando a nossa frequência. Porque as informações estão todas aqui, ó. Tá, mas aí tem uma outra questão com relação a isso que eu gosto muito de falar, porque a minha especialidade é a constelação familiar, que é a fidelidade que nós temos com a nossa família, que eu acho importante a gente dizer com relação a isso também, que é aquela questão da felicidade dá medo, né? Aí tem... Sofrer, gente, é muito mais fácil do que ser feliz, por incrível que pareça. Dá muito menos trabalho, você tem um monte de companhia quando você tá sofrendo, porque vem todo mundo querer te ajudar e ficar perto e falar, ô, tadinho. E aí, quando você é feliz, a felicidade é solitária. E aí isso ajuda um pouco mais, porque o Eduardo, ele aplica uma técnica que é o Ser Livre, que ele sempre faz a pergunta para o cliente. Qual é o ganho com o problema que ele está tendo com o problema, né? Uhum. Então, muitas vezes, as pessoas têm muito ganho em estar na frequência mais baixa, em estar sofrendo. Quais são esses ganhos? Eu tenho meu pai pagando as minhas contas, eu tenho a atenção da minha família, eu não tenho que sair de casa. Aí, cara, é uma infinidade de coisas aí, né? E é muito importante isso que a Marina falou pelo seguinte, então nós estamos falando de vibração, então nós entendemos que os pensamentos que eu tenho vão gerar a vibração que eu emano, certo? Então se eu tenho um pensamento edificante, se eu tenho um pensamento que tudo vai dar errado e não sei o quê, a minha densidade vai para baixo, a minha frequência vai para baixo e a minha realidade, a informação que eu estou julgando, a minha estação de rádio joga aquela informação, então eu vou realmente só captar aquilo que eu enxergo. Aí, gente, o que está nas nossas mãos? Aquilo que a gente pensa conscientemente. Quando eu tenho consciência que eu estou pensando ao negativo, aí eu tenho que modificar esse pensamento na hora. Eu tenho que parar com esse pensamento na hora e inverter a polaridade desse pensamento. Então eu penso uma coisa que não é aquela que eu estou pensando negativamente. Então, nossa, cara, eu vou me dar mal na prova. Pronto, você já está na frequência. A informação que contém em você eu vou me dar mal na prova. Aí a sua mente, como é que a sua mente trabalha? Ela trabalha para fazer o que você pensa ter sentido. Então ela começa a danificar, prejudicar suas sinapses cerebrais. Olha que louco. Ela começa a atuar no seu organismo para que o que você pensa faça sentido. Então é isso que a gente fala quando você provoca a sua realidade. Então, porque eu provoco o meu pensamento, ele vai virar realidade em algum momento. Que é a informação que eu contenho dentro de mim. Aí, dentro de nós, existe um bloco de informações que eu tenho consciência, então estou tendo consciência do pensamento que eu estou tendo aqui agora. E tem um bloco de informações que são aqueles que eu não tenho consciência que eu penso. Mas eu penso inconscientemente. Aí é o seguinte, não existe não pensar. Toda vez que você vai dormir, as pessoas falam, o seu cérebro não para enquanto você não está pensando. Enquanto você está dormindo. Você só não tem consciência daqueles pensamentos. Quem já meditou sabe
que a mente não para de pensar. E o que é mais massa na meditação é você conseguir perceber o que você está pensando. Porque a partir do momento que eu tirei do bloco inconsciente e julguei para o bloco consciente, nesse bloco eu consigo agir. Através das minhas ações. As minhas opções, eu vou procurar a música, aquele lugar legal e tal. Então, eu tenho o bloco dos meus pensamentos conscientes e tenho o bloco dos meus pensamentos inconscientes. E os dois agem na sua vida. Aí, aí o nosso projeto, que é o Livremente, é trabalhar essas informações inconscientes. Então, por isso que a gente tem como premissa que é muito importante nós conhecermos as informações que existem no inconsciente, porque é destas informações que a minha realidade está sendo feita. É desse barro que o meu vaso é moldado. Não complica a minha cabeça. Ô Brasil, não, Edu. Não, eu estou tentando descomplicar. É física quântica. Ô Virgínia, é o seguinte, quando você tem consciência, a Virgínia, legal, está fazendo uma pergunta aqui, quando eu tenho consciência dos pensamentos negativos, mas não consegue inverter. Não sei se vocês já ouviram o Hélio Couto. O Hélio Couto tem uma frase que eu acho sensacional. É o seguinte. Nossa, é chocante. É chocante. É chocante. Tá? Aguarde, esperem. Na Virgínia, pelo amor de Deus. Não é pessoal, Te viu? amo. Eu vou até usar outro bicho. O Hélio Couto fala assim, ó, você não é pombo. O pombo que não consegue definir qual que é o pensamento. Ele não fala pombo, ele fala vaca. É pior. Então, é o seguinte, eu não consigo modificar um pensamento. Só essa frase sua faz com que sua mente comece a trabalhar para que isso seja a sua verdade. Então, existe uma informação dentro da sua cabeça seguinte, mas quando eu tenho negativo, o Eduardo está falando isso aí, mas quando eu tenho um pensamento negativo eu não consigo inverter. Eu sou assim, eu não consigo, eu me defino. Então, sua mente ela vai começar a ter que fazer sentido. Então, no seu mínimo lapso de tentar modificar um pensamento, ela fala assim, não modifica não, porque senão não vai fazer sentido aqui para o que eu penso. Então, o primeiro passo, aí tem a PNL que trabalha muito isso, é você modificar essa sua frase. E a partir de agora, você começa de uma forma até mais forçada a dizer, eu consigo modificar meus pensamentos negativos em pensamentos positivos. É treino, gente, então, diário. É treino diário. É aquilo que eu falei. Para a gente elevar a nossa frequência, é subir mesmo uma ladeira. Requer um pouco mais de esforço, porque o negativo é o normal da nossa sociedade. É a maneira como que nós somos doutrinados a reagir com o mundo à nossa volta. Fomos doutrinados e somos bombardeados 24 horas por dia por tudo que a gente falou. Música, TV... família, muitas vezes, então, amigos. Qual que é o tipo de música que vocês estão escutando? Vocês já pararam para reparar na letra que essa música está dizendo? Não é só na melodia, porque a gente às vezes escuta música sem prestar atenção nisso. Essa informação que você adora vai te indicar a frequência com que você está aí dentro de você. Então, se eu estou escutando uma música que ela é baixíssima e eu tô gostando pra caramba, você contém a frequência destas palavras. O que essas palavras expressam ressoam dentro de você. Então, quando a gente começa a aumentar a nossa frequência, naturalmente isso vai acontecer. Você começa a mudar os seus gostos. É uma das coisas mais loucas que tem. E acontece em tudo, tá? É gosto musical, alimentação, pessoas com quem você convive, locais que você frequenta. E isso, às vezes, é o que... Oportunidades que se atraem depois disso. E é muito louco que isso é uma das coisas que mais embarreram as pessoas de pegar esse caminho. Porque aí elas começam a perceber que o mundo está desmoronando. Nossa, eu não gosto nem mais das músicas que eu gostava. Eu não gosto nem mais das comidas que eu gostava. Eu não gosto das pessoas com que eu me relacionava. Eu não gosto mais dos lugares que eu frequentava. Pronto, agora não sou eu mesmo. Mas, na verdade, você está passando de um estágio para outro. E se a gente fica apegado àquele padrão vibratório que a gente estava, a gente não consegue saltar para um outro padrão vibratório e receber a frequência, receber do universo o que me espera nesse padrão superior. Ô, gente, e aí fica...
Vai falar. É porque veio uma pergunta aqui agora que é muito massa. Vai, que eu tava Posso falando. falar? Aí vem aquela questão de novo da família, né? A pessoa sente culpa e começa a se sabotar às vezes no começo. Fala, porque como que eu vou ser feliz e vou estar em outra vibração, sendo que eu vou ter que deixar todos os meus amigos, sendo que a minha família... A minha família tem aquela frequência do medo, ou a minha família tem aquela frequência da escassez. Como que eu posso ser um cara... se eu mudar de frequência, eu não vou participar mais da minha família. E a gente se sabota, faz sem perceber, né? A gente se sabota. Por isso que a gente faz esse trabalho, com todas as técnicas que a gente trabalha, é trabalho inconsciente. Para identificar onde é que a gente está preso, a qual crença que a gente está preso, a qual condicionamento que a gente está preso, se a gente está se sabotando ou não. Aqui perguntaram também como é que eu vou ter acesso ao meu inconsciente. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Tem várias técnicas, a gente trabalha com algumas e é possível a gente acessar isso, sim. Você ir na sua casa, você através de um profissional, tem coisas para isso. Eu vou voltar um pouquinho antes, porque o nosso amigo aqui, eu perdi quem foi que me perguntou. Quer voltar? Se a música for em língua que você não entende, a sua alma ela entende todas as línguas. A informação que contém naquela letra, ela tem uma origem. Então a informação é que conta, não é a língua que está aquilo. A informação que está contida naquilo é que conta. E aí eu volto a dizer, o nosso ser, ele não reage através das letras, ele reage através da vibração, da frequência daquilo. É aquilo que vai fazer o seu átomo modificar. A palavra, ela tem uma frequência, é essa frequência que vai bater, então vamos supor que essa palavra tem um número. Esse número que vai entrar em contato com o seu átomo e fazer ele vibrar de uma maneira diferente. Então, independente se a palavra é love ou amor, essas duas palavras elas só foram simbolizadas de maneiras diferentes. Mas elas têm uma frequência comum. Então essa palavra, então se eu estou escutando uma música em inglês, essa música que só fala coisa, e ela tem um arranjo, beleza, mas a informação da palavra vai ser um veículo para sua modificação de frequência de vibração. Vamos para as perguntas que depois a gente fala do coisa. Então, Gra, escutar em 432 Hz, legal demais, que é a frequência que, né, foi feito o estudo aí, que se a gente pudesse fazer a medição da frequência da Terra, né, do planeta, ele estaria frequenciando em 432 Hz. E o mais engraçado é que a afinação que utilizam normalmente, ela é em 440 Hz. Então eles, quer dizer, pegam um instrumento desse aqui, um violão, e afinam ele em 440 Hz. Ou seja, não é que seja um problema, mas se a frequência ideal seria 432, o que seria uma frequência ideal? Aquela que ajuda a pessoa a se elevar em determinada vibração. Por exemplo, no caso da música, a música em 432 Hz, que aí a gente, né, tem a música, tem outras coisas, mas a música em 432 Hz é uma música que tendencialmente faz com que a nossa vibração entre numa harmonia, numa crescente. Olha essa frase, você terminou isso aí? Olha a frase, olha que a Ju, a deixa que ela deu, olha que maravilhoso. Olha, então o pessoal do Instagram. Que está aqui no Instagram, então a Ju está aqui falando, eu sou muito do pensamento positivo para achar uma vaga de carro na rua. Eu também. Comigo não tem problema de vaga de rua. Sempre funciona, mas para as outras coisas parece que eu não boto muita fé. E sinto que por mais que tento ser positiva, parece que falo da boca para fora. Olha que deixa maravilhosa. Maravilhosa. Legal demais. Aí a Virgínia, se você estiver aí. Aí é o que eu estava falando, Ju, que a nossa mente ela tem um bloco de informações conscientes e tem um bloco de informações inconscientes. Se eu tenho uma crença e essa inconsciente, são as mais profundas. Porque se a gente pensasse em tudo, por exemplo, quando a gente dirige um carro, se eu pensasse em tudo para dirigir um carro, eu não conseguiria fazer o que eu tenho que pensar na embreagem. Quem começou a dirigir sabe. Embreagem, freio, acelerador, seta, farol, retrovisor, carro do lado, não sei o que, é uma loucura.
Então essas informações elas vão começando a ser mecânicas. Então elas vão sendo julgadas do consciente, quando é a primeira vez que a gente dirige, para o inconsciente, que é uma maneira eficaz que o cérebro tem de trabalhar. Porque assim ele vai eliminando, ele não precisa de aquela banda larga mental gigantesca para executar uma ação quando ele começa a perceber que essa ação é mecânica. Então, eu aprendi. Aí ele gasta menos energia. Então aquilo virou mecânico e foi para o inconsciente. Então hoje você dirige inconscientemente, sem pensar que está passando a primeira, segunda e terceira. As coisas vão acontecendo. Quando a gente tenta fazer esses pensamentos, a Virginia falou, legal, um gancho desse, e não consegue, poxa, cara, eu tento ser positivo nisso, nisso e nisso, é uma manifestação, é um indício para nós que existe uma informação inconsciente que está lá no seu banco de dados, lá atrás, que ela fala exatamente o contrário daquilo que você está pensando conscientemente. E é por isso que é importante trabalhar o inconsciente. Porque quando a gente começa a trabalhar com uma pessoa, eu faço atendimentos individuais, aí eu vi a Simone, tá aí. A Simone é uma das minhas clientes aí. Então a gente vai segmentando e vai olhando o que tem de informação inconsciente e vai dissecando aquilo. É um trabalho de dissecar. Então eu pego, vou abrindo aqui uma camadinha, vou abrindo a outra camadinha. Aí você vai... Sempre tem um bloco de crenças atrás do outro. Porque o que a mente faz? Geralmente, gente, essas crenças que nós temos lá, a crença raiz, tem a crença Nutella, o pessoal não está usando hoje Nutella e raiz. A crença raiz é uma coisa muito simples. Muito simples. Boba. E aí, quando a gente... Aí o que a mente faz? A mente precisa dar uma mascarada nisso. Porque se a nossa mente fala assim, nossa, você está sofrendo por causa disso aqui, dessa bobagem. Ela chega em momentos que ela nem acredita que é tão boba e prefere não acreditar e viver uma situação mais pomposa. Então, a partir do momento que a gente vai vivenciando a nossa vida, a nossa mente também vai trabalhando de uma maneira que ela fica mais complexa. Então, ela vai complexando essa crença que é muito básica. Aí chega lá na frente, ela é uma crença Nutella. Então, ela é uma crença muito complicada para nós, de resolução e de entendimento. Mas por que, por exemplo, eu não consigo arrumar nenhuma pessoa para me relacionar? Só que isso está ligado a uma coisa que é muito simples, que geralmente não tem a ver com a nossa experiência mesmo. Assim. Isso vem muito do que a nossa família vivenciou ou do que um dia a gente viu, principalmente quando a gente era uma criança. Então, quando você fala isso, quando parece que eu não boto muita fé, é exatamente, você não tem a força suficiente de crer nessa sua modificação, porque você crê numa outra coisa muito fortemente. E aí a física fala o seguinte, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. É impossível. Então eu preciso primeiro eliminar uma crença lá atrás para poder pensar com fé nessa coisa. Então eu tenho que tirar minha fé de uma coisa que está aqui e colocar ela nessa outra coisa aqui. Eu não posso ter uma fé no positivo e uma fé no negativo. Se isso acontece, são duas coisas que ficam se chocando o tempo todo. Uma hora eu penso positivo, uma hora eu penso negativo e fica aquela loucura. Agora, e aí você falou da vaga. A sua crença na vaga, ela já está estabelecida. Se alguém vira para você e falar assim, nossa, arrumar vaga é uma coisa muito difícil. Essa pessoa não vai conseguir. Você fala assim, essa pessoa está doida, é a coisa mais fácil para mim. Por quê? Porque lá dentro da sua cabeça, da sua mente, você tem o quê? É fácil arrumar a vaga. Aí a sua mente tem que fazer isso fazer sentido. Aí ela utiliza tudo que você tem, toda a sua capacidade de sentidos, para mapear todo o seu ambiente. E aí esse mapeamento vai além dos seus 5 sentidos, porque aí é a questão de frequência. E aí você percebe que tem uma vaga em tal lugar e você se dirige para aquele lugar mesmo inconscientemente. E acha a sua vaguinha esperta lá na porta dos locais sem grandes problemas. Então o que não está te fazendo ter essa fé muito grande para modificar é que existe uma fé em outra coisa. E aí por isso que a gente procura trabalhar as informações inconscientes. O que tem aí atrás, cara, que está fazendo você acreditar nisso? O que tem aí atrás que está fazendo você achar que isso é a realidade da sua vida? Porque nós somos muito mais. A gente tem disponível o todo, mas a gente vive uma parcela muito pequena. E essa parcela que a gente vive, ela é definida pelo local onde que a gente nasceu, as pessoas com que a gente convive e os lugares que a gente frequenta.
Então, o que eu estou falando aqui, até as vestimentas que eu estou usando aqui, para o árabe é uma coisa absurda. E aí ele não quer nem saber disso aqui, nem procura essas informações. Então ele está fechado lá no mundo dele, assim como eu estou fechado no meu mundo. Então por isso que a gente acredita que quanto mais amplio a minha consciência, quanto mais saio do meu casulo, experiencio coisas novas, consigo, a partir de um grande espectro de coisas, escolher aquelas que eu quero. Porque se eu fico fechado nas minhas informações, nas minhas crenças, que vieram com a minha família, que vieram com as minhas experiências da infância, eu fico vivenciando sempre aquele ali. A minha vida é sempre aquilo. Eu não saio daquilo e não consigo variar muito disso aqui. Exatamente. O que mais te pergunta aí que teve pra trás? Não, aí eu acho que o povo agora tá querendo saber... Ah, que foi ótimo, porque alguém falou assim, é difícil mudar. E aí já veio outro e falou assim, não é difícil, é fácil. É, porque aí vem a informação que a gente fala. Então, é difícil mudar. Pum! Aí a minha mente começa a ter que fazer o trabalho, aí o pessoal fala assim, não, deixa a sua mente, você tem que excluir a sua mente é sua inimiga, tal, tal, tal. Gente, a mente é uma coisa maravilhosa. A mente trabalha por nós. Nós é que, quando estamos tendo coisas ruins, é que estamos dando... nós é que estamos dando matéria-prima ruim para essa mente trabalhar. E essa matéria-prima são as informações que eu contenho no meu consciente e no meu inconsciente. E é um sinuquinho de bico. Mas você fala, pô, mas sacanagem tem inconsciente. Mas se você não tivesse essas informações inconscientes, você não ia conseguir fazer quase que nada. Imagina você tendo que pensar para escovar dente. Ah, essa escova aqui, em movimentos de baixo para cima, fazendo voltinha. Não tem jeito. Então isso é uma máquina maravilhosa. Ela está aí para a gente poder dar para ela direcionamentos. Se você não dá direcionamentos para sua mente, ela faz o que ela tem de informação. Ela não tem comando. Então ela vai pegar tudo que eu tenho de informação aqui atrás. E aí, cara, eu vou até falar de uma experiência que eu passei. Eu já fui para um retiro. Algumas pessoas, alguém pode estar, não sei se alguém que está vendo a gente agora aqui já fez, que é um retiro de meditação lá que chama Vipassana. Que é um retiro de meditação, você fica 10 horas por dia meditando. Durante 10 dias em silêncio. Se você não faz nada além de meditar, 10 horas por dia, 10 dias meditando. Em silêncio, não fala com ninguém, tal. Você, numa condição dessa, a gente está falando aqui de teoria, né? Tentando aliar isso na prática, dando maneiras com que vocês possam trabalhar com isso. Só que lá, a gente, antes de ir para um negócio desse, você lê. Você vê que a mente é muito doida, tal, é a sequência de pensamentos, que você não para de pensar e tal. Na hora que você vai para um lugar desse, que você começa a perceber que a sua mente realmente é completamente louca. Processamento mental é uma coisa muito absurda. E num processo de meditação e tudo mais, você começa a observar e ver o que tem de informação dentro de você, cara. E são coisas absurdas. Você lembra de coisas que você fala assim, nossa senhora, são memórias que você achava que nem existiam mais dentro de você. E elas estão ressonando e essas informações estão definindo a sua vida, cara. Dia após dia, 24 horas por dia. Quando você sonha, você contém essas informações, seu sonho vem dessas informações. Quando você acorda de dia, você vem vivenciar a sua experiência e o seu dia através dessas informações. Então, quando a gente vai falar assim, você fabrica a sua própria realidade. Não é que você fabrica a sua própria realidade, você enxerga a sua própria realidade. Você reage à sua própria realidade. Não tem jeito de você querer uma frequência diferente daquela que você emana. Não tem jeito de eu sintonizar, querer esse 98.3 e sintonizar no meu rádio 105. Não vou pegar o que está ali de informação. Então, o meu radinho capta todas as informações. O que entra dentro de mim são aquelas informações que têm aquela vibração e aquela frequência. E aí, vamos para o que perguntar. Como quebrar essas crenças? Como acessar esse subconsciente? Como fazer isso, seu Eduardo? Bom, nós trabalhamos especificamente com 3 técnicas. Existem várias outras. Várias. Ai, peraí que... Ah, não. Achei que tinha acabado, que ia encerrar aqui no Instagram. Existem várias outras, inclusive existem técnicas que você não vai precisar de um profissional para te auxiliar, que você pode fazer sozinho em casa sem
nem R$1 de custo, que é a meditação. E aí o que vai acontecer na meditação? Você vai chegar num determinado momento que você vai perceber as informações que estão contidas dentro de você. E aí você começa a acreditar ou não nessa informação. Entende? Você começa a querer essa informação ou não querer essa informação. E aí você muda isso. Aí você vai ter um momento de meditação e fala assim, nossa senhora, eu sinto isso porque minha mãe me xingou lá naquele dia na mesa da casa da minha avó e eu passei maior vergonha. Entendeu? Esses insights. Então isso aqui eu estou sofrendo por causa disso. Pronto. Achou a origem do negócio, o negócio fala assim, ó, desaparece. Quando são as coisas mais fáceis da gente acessar. E aí as ferramentas, elas são, né, os profissionais e as ferramentas são uma oportunidade da gente ir naquelas em que a gente não consegue chegar sozinho. Porque a gente percebe muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu já tentei de tudo para mudar isso. Cara, não tentou. Para com essa conversa. Você tentou tudo que você conhece. Porque não existe nenhum problema que não tenha resolução. E não existe nenhuma consequência sem uma causa. Isso aqui não nasceu do nada. Isso aqui brotou. Vida não brota. Se você acredita que existe problema que não tem a solução, quebra essa crença agora, porque existe. Ele foi criado por alguma coisa, gente. Por você, pela informação que está contida no seu DNA. Você só não encontrou a causa. Então para de falar que eu já tentei de tudo, porque você não tentou de tudo. E aí o que impede muitas pessoas de acessar informações e crenças muito profundas dentro de si? Preconceito. Não quero que minha família veja que eu faço essas coisas. Medo dos meus amigos não gostarem mais de mim. Aí eu me impeço de frequentar um determinado local, de passar por uma determinada experiência, de ir atrás de um profissional que atua com determinada coisa, porque eu já fui no psicólogo, ou então eu já fui e fiz isso, eu já fui e fiz aquilo e não deu certo. Cara, procura até achar a causa. Foi no psicólogo, não, eu gosto de psicólogo. Foi no psicólogo, não achou que não gostou, pula pro outro, cara. Tem muitos profissionais aí disponíveis. E cada profissional, gente, cada boca fala para um ouvido. Não adianta eu achar que eu vou falar para o mundo inteiro, a minha linguagem seja acessível para todo mundo, ou que todas as pessoas vão me adorar. Não existe essa condição. Aí eu costumo falar, nem Jesus agrada a todo mundo. É mais ou menos isso. Por isso que a gente não tem que ter competição também. Certo? Porque para minha boca vão ter os ouvidos certos para aquilo. São as pessoas que acham que estão sendo... que estão somando, que estão sendo acrescentadas por alguma informação que eu estou passando. Que estão na minha frequência. Que gostam das informações, que estão na frequência das informações que eu passo. E beleza. Então não se limite a isso. Não existe problema não resolvido. O que existe é causa não achada. E essa é uma das leis que regem o universo. Para toda causa tem um efeito. Não existe o inverso. Não existe um efeito da origem a uma causa. Isso aqui é colocar o carro na frente dos bois. É o contrário. Para todo efeito existe uma causa. Para toda colheita existe uma semeadura. Aonde você está semeando? O que você está semeando? Qual informação que está contida dentro de você que está fazendo você colher aquela coisa? Nossa, é tão simples assim? Então é só mudar a semente? Começa a plantar diferente agora. E aí, por parecer tão simples, pode ser visto muitas vezes como uma ofensa. O simples muitas vezes é visto como algo ofensivo. Então, às vezes, a gente fala algumas coisas com certas pessoas e elas falam assim, não é isso. Não pode ser só isso. Porque bloqueia a mente, bloqueia que seja algo tão simples. É até ofensivo esse cara virar para mim e falar que o problema que eu estou tendo é por causa disso. E aí o que a pessoa faz? Vai embora. E aí a pessoa, o que ela faz quando ela fala que já fez de tudo? É porque você não tentou tudo. Porque você, de alguma maneira você não está se abrindo a experimentar coisas diferentes do que você já conhece. Aqui contém hoje em dia, bicho, contém quase todas as informações do mundo estão aqui, ó. Então não tem falta de informação, falta de técnica. Então nós aqui temos 3 técnicas específicas que trabalham informações
inconscientes. Porque a gente acredita o seguinte, o que é consciente, está consciente. Então, você tem o poder de ir lá e modificar. Você tem essa força. Você pode fazer essa escolha. Agora, o que eu não tenho consciência, como é que eu vou resolver isso? Se eu não tenho consciência da informação que está contida dentro de mim. Para isso existem as técnicas. Então aí a gente vai trabalhar com isso. Então, uma das técnicas, constelação familiar. Pode dizer sobre todas. Gente, é o que a gente mais fala aqui, né? Sobre a constelação familiar. Vou pegar uma aguinha, tá? Tá. E... vai cancelar aqui. Pessoal do Insta, vai cancelar porque tem um tempo de live no Instagram. A gente vai voltar. Então vocês vão ter que clicar lá de novo para voltar para a conversa. Eu vou dar só um minutinho, pessoal do Facebook. A gente já volta. Deixa eu só encerrar aqui e voltar no Insta para eles não ficarem sem. Só um minutinho. Aí. Oi, Sequinho. Oi, Érica. Um beijo pra vocês. Que bom vocês aqui. Ó, voltou aqui. A Érica, velho. Voltou. É a Érica. E aí, Érica? Sequinho é um amigo antigo de Pato. Você chegou a conhecê-lo uma vez, mas não sei se vai lembrar. Gente, então a constelação familiar, querido, é um anjo, é um anjo. Deixa só o pessoal acabar de voltar aqui para eles não perderem. Então a gente estava falando das técnicas que a gente tem disponíveis para observar as informações que a gente contém inconscientemente, agora que a gente já sabe que elas estão agindo com a nossa vida. Então, peraí, eu estou sendo navegado, cara. Eu não estou definindo o que eu quero. Por quê? Porque eu tenho informações inconscientes que definam para mim o que eu estou fazendo, como é que eu estou reagindo. E aí é muito doido, que se a gente parar para pensar nisso, porque a gente acaba por entender que a gente acaba que não está vivendo na plenitude. Está sobrevivendo, né? A gente está sendo vivido. É verdade. Porque nós não estamos definindo. Nós estamos sendo... Tem uma informação inconsciente que passa aqui e faz a coisa acontecer. Então eu não estou definindo. E quanto mais eu acesso o meu inconsciente, aí a pessoa fala assim, ó, estou expandindo a minha consciência. É porque eu estou saindo. A minha consciência é desse tamanho, juntando consciente e inconsciente. Se eu tenho consciência só disso aqui, e quando eu começo a trabalhar para ampliar o meu nível de consciência, eu estou fazendo o quê? Ampliando a minha consciência consciente, entendeu? Estou ampliando aquilo que estava inconsciente e trazendo aquela informação para a minha consciência. E quando eu tenho consciência, eu tenho possibilidade de escolher e agir de acordo com aquilo. Então, vamos lá. Constelação familiar é uma das técnicas, que é do alemão Bert Hellinger, que trabalha... Aí as pessoas falam assim, mas a constelação familiar trabalha só a família? Não. A constelação trabalha tudo que é organizado através de sistemas. Então, uma família é um sistema. Então, uma empresa é um sistema. O seu corpo humano é um sistema. A Via Láctea é um sistema. Uma cidade é um sistema. A política é um sistema. Então, tudo o que nós conhecemos está organizado em sistemas. Então, tudo é regido por leis. E aí a constelação trabalha com essas leis. É uma terapia fenomenológica, que então a gente trabalha essas questões através dos fenômenos durante a prática, vão acontecendo movimentos, e aí vai sendo trabalhadas essas questões inconscientes. E aí, na constelação, a gente já tem acesso a informações do nosso sistema familiar, da nossa ancestralidade, que são essas informações que a gente recebe, não só através da cultura, né? Não só através da educação que eles nos passaram, mas como eu falei que tudo é vibração, o átomo que você recebe na sua célula contém também uma informação. Então, no seu DNA tem todas as suas informações biológicas, né? Esqueci o nome agora. O que é? Todas as memórias. Que define como é que a gente vai ser, né? O nosso corpo e tudo mais, mas vem uma pancada de informação aí do que eles vivenciaram lá e geralmente vem tudo.
Mas geralmente o que está embarreirando a vida da gente é algum bloqueio, algum trauma, algum afastamento, alguma exclusão de alguém do sistema, alguma fidelidade que você está tendo inconsciente com alguém que passou o mesmo problema e você repete o problema do outro. Então a constelação ela abrange, que é sabido que até 4 gerações que os nossos antepassados viveram influenciam no que a gente vive hoje. Então ela vai nesse inconsciente do sistema familiar. É muito interessante. Quem já passou pelo processo sabe. A Ju está aqui perguntando se tem prazo, intervalo entre uma constelação ou outra para fazer outra constelação. Não tem, viu, Ju? Não tem regra. É importante que a gente dê um espaço entre uma constelação e outra, mas não tem regra, se é 1 mês, se é 2, se é 6 meses, se é 1 ano. Cada um vai sentir dentro de si. Porque a constelação, para quem não sabe, gente, ela atua por um tempo ainda depois que a gente faz. Ela coloca a nossa vida em movimento, vai colocando as coisas em ordem, enfim. Então ela atua por um tempo, mas não tem regra, viu, Jô? E aí a constelação, então, ela trabalha isso, gente. Os sistemas. Então, tudo que é organizado em sistema, você pode trabalhar com a constelação familiar. E ela trabalha com o quê? Especificamente com as informações que estão inconscientes. Então, uma pessoa traz uma questão que é consciente a ela, ou não. Muitas vezes as pessoas chegam lá e falam assim, eu vim aqui porque eu quero melhorar a minha vida. Ou elas chegam com uma informação que é consciente. Então, o que seria essa informação que é consciente? Um problema. Uma dificuldade, um destino difícil, uma doença e tudo mais. E aí eu quero, com essa informação, gente, saber o que tem de maravilhoso. Eu li aqui maravilhoso. O que tem de informação inconsciente que está conectado com aquela informação que está lá. Então, o que tem aqui que faz eu reagir e eu ter do ambiente, ter do mundo, o que tem aqui, o que faz eu ter do mundo essa coisa, essa dificuldade, essa doença, esse problema familiar, esse problema em relacionamento ou qualquer outra coisa. Então você pode constelar porque tudo que se apresenta para você, qualquer que seja o conflito que você esteja passando, é um reflexo daquilo que você tem dentro de você. Então se você tem um problema no seu ambiente de trabalho, se você tem um problema financeiro, se você tem um problema na sua família, tem um problema muito sério com meu pai, enfim, se eu tenho um problema com meu marido, dificuldade na empresa, se na minha família todo mundo tem esse tipo de doença, isso arrasta, então todo mundo tem o mesmo destino, vamos supor, todo mundo faliu na minha casa, e são situações que aparecem para ser vistas. Mas esses problemas, gente, são só manifestações de um conflito interno, de um desequilíbrio interno. E até mais que para nós às vezes é absurdo. Um animalzinho doente, dá para constelar. Uma casa que não vende, que informação tem aí? Por que essa casa não vende? Por que eu não estou deixando essa casa ser vendida? É isso. Então, às vezes é uma coisa, a sua mente processa, tem que fazer sentido aqui, porque você tem uma informação lá atrás. Não vender casas. Que algum ancestral seu lá, um bisavô, vendeu uma casa, deu um perrengue para ele, aí essa informação ficou na cabeça dele, nunca mais eu vendo casa. Aí isso foi passado para você, você nem sabe que você tem essa informação aí. Aí lá no seu inconsciente tem uma informação que fica assim, não vender casa, não vender casa, não vender casa, não vender casa. Aí se a sua mente, ela tem que fazer sentido. Aí o que ela começa a fazer? Não vender. Então a sua mente começa a fazer você executar mecanicamente atos que não vão fazer você vender essa casa. Como é que são esses atos? Dá um exemplo. Eu, em vez de fazer o meu anúncio no estado de Minas, eu faço meu anúncio no balcão. E se eu fizesse no estado de Minas, eu venderia no balcão, não venderia. Aí as coisas que as pessoas acham que é o acaso, que está comandando a vida delas, na verdade, não é o acaso. É uma informação inconsciente que, através da sua manifestação física, através da sua mente, ela faz aquela manifestação física acontecer. Ela faz a sua realidade acontecer. Entende? Como é que é doido? Então, como é que uma informação inconsciente pode fazer a gente fazer coisas e fazer a gente não fazer coisas? Então, aí a constelação ela é assim. Então, o que precisa fazer constelação? Não precisa de muita coisa, a não ser a vontade da pessoa.
Aqui, a Mariana, é uma amiga minha, gente, que tá aqui, falou que acha que não constelou até hoje por medo do que eu vou ter que encarar. E aí, onde eu coloco o medo? Tô fugindo do tapa na cara, né? Tá fugindo, não tá querendo encarar a realidade. E a constelação, ela não é pra todo mundo mesmo. Nenhuma dessas técnicas que a gente aplica. O ser livre, muito menos que a técnica que o Eduardo aplica, é uma técnica, daqui a pouco a gente vai falar sobre ela, de 5 horas seguidas de procedimento, é profundo mesmo. A Soraya e a Simone que passaram, então aí, elas falaram, o negócio é feio, enfim, na hora, né, depois fica lindo. Então assim, não é pra todo mundo, é pra quem tá afim de realmente encarar a verdade, transformar a vida. Não é, a gente sempre fala, trabalhos profundos trazem resultados profundos. Trabalhos rasos trazem resultados rasos. Não tem certo e errado. Galera, aí ó... Tudo bem se você quiser fazer um trabalho raso, se você não estiver pronto, se você quiser continuar na vida do jeito que tá. Tá tudo certo, não tem errado. Mas a gente precisa encarar. Eu tava dando um exemplo do negócio das casas aqui. Aí a Érica e a Marcela estão falando aqui que tem uma notícia que saiu que o Getúlio Vargas, né, ex-presidente do Brasil, não é meu parente, tá? Apesar de eu ser Vargas, não tenho ligação com Getúlio. Cometeu suicídio, né? E aí elas estão dizendo aqui que o pai, o que quer dizer, o filho, o avô e o pai também suicidaram. Então quer dizer, o pai e o avô do Getúlio se suicidaram e o Getúlio vai se suicida. Quando a gente fala de constelação, a gente costuma dizer que isso é uma reação sistêmica, é um problema sistêmico, é o que vai sendo passado de geração para geração. Eu vou aproveitar, vou dar o que a gente já experienciou, cara. Gente, é possível parar isso, viu? A gente já experienciou isso não é karma nem eu tenho que levar isso, é a minha maldição, não tem nada disso não. A gente já vivenciou constelações, e aí vocês estão falando do Getúlio, que uma senhora, então não, né, a gente vai dizer assim, né, sem citar os detalhes, mas uma senhora, o marido morreu numa data, então vamos lá, o marido morreu no dia 31/8, era o marido e ela tinha 3 filhos, então o marido morreu no dia 31/8, o filho mais velho morreu no dia 31/8, o outro filho morreu no dia 31/8, e o outro filho foi preso no dia 31/8. Isso foi uma constelação que a gente assistiu. Então, vocês conseguem perceber? Vocês acham que isso é o acaso, numa mesma família, 4 situações na mesma geração? Ou seja, pessoas que conviveram. Talvez no caso aí de uma coisa que aconteceu com o bisavô, a gente não tem nem conhecido o bisavô ou o avô. No caso do Getúlio, por exemplo, talvez ele não tenha nem conhecido o seu avô, mas que suicidou, entende? Mas nesse caso, as gerações estavam ali, ó. Era o mesmo momento da história. E na constelação, o que a gente vê é a repetição. É a repetição. Por quê? A gente traz essa informação, cara, aqui, ó, correndo nas veias. Nós somos muito fiéis ao nosso sistema familiar. E a gente os problemas, eles acontecem para que a gente equilibre as coisas. Não é karma e nem nada disso. É porque o sistema sempre vai buscar equilíbrio. Então, se alguém foi excluído lá atrás, quem conhece das leis de constelação sabe, a geração seguinte vem apresentando aquele problema da pessoa que foi excluída, por exemplo. Vou dar um exemplo prático para quem não sabe ainda. Alguém que bebia lá atrás e era uma pessoa que foi excluída. Do nada, na geração seguinte, alguém começa a beber e não se sabe de onde que vem. Porque tá trazendo à tona aquela pessoa que foi excluída, enfim. O sistema, ele é vivo. A gente não pode achar, quando a gente fala de sistema familiar, como fosse uma coisa abstrata, não. Ele é vivo. E as células desse ser vivo são as pessoas, no caso de uma família. Então, quando um problema aparece, é que está mostrando uma doença que existe no sistema, que precisa ser curada. Então, o sistema, ele arruma um jeito de mostrar isso, cara. Porque, tá em desarmonia, tô assim. Então, eu tenho que trazer alguma coisa para que essas pessoas olhem. E aí, as informações que eles utilizam, que o sistema utiliza, muitas vezes é encarado por nós como algo ruim. Porque a nossa sociedade nos ensinou a achar que doença é ruim, que problema é ruim. E
ensinar a gente que isso é oportunidade de crescimento. Então, tudo que a gente passa de negativo na nossa vida, gente, tem uma informação muito rica. E se a gente nega, não quer resolver, enfia pra debaixo do tapete, vai. Poxa, aí é o seguinte, Einstein, com sua sabedoria gigante, se você continuar fazendo as mesmas coisas que você fazia antes, você não vai conseguir ter resultados diferentes. Então eu preciso fazer alguma coisa de diferente para poder colher resultado diferente. Vocês lembram que eu falei sobre semeadura e colheita? Então como é que eu vou conseguir colher milho se eu planto batata todo dia? Então eu tenho que plantar diferente, cara. Então essa é a coisa. Então, constelação, resumidamente, você traz uma questão e essa questão vai ser trabalhada na constelação familiar aí através dos movimentos e dos fenômenos. Essa pode ser feita de 3 formas, viu, gente? Pode ser feita por Skype. Então, vocês que estiverem em qualquer lugar tem a possibilidade de constelar com a gente. Ou se não for adepto às tecnologias, procure na sua cidade. Pode ser feita individual, presencial, com bonecos. Aí, dependendo da cidade que a gente está, acontece. Hoje em dia, em Poços de Caldas morando, mas quando a gente viaja, a gente sempre disponibiliza também. E em grupo, que a gente faz grupos em várias partes do Brasil. Mês que vem estamos em Santa Catarina, em várias cidades aí. Em Poços sempre tem, Uberaba e Uberlândia sempre tem também. Em breve em São Paulo e Belo Horizonte. Olha só que doido aqui, ó. Eu não sei o nome, porque é o login do Instagram. Nádia, deve ser Nádia, né? Então o pessoal do Facebook é o seguinte, ó. A Nádia está aqui e falou o seguinte: eu acredito também, mas o difícil é encontrar este equilíbrio. Aí veio uma outra pessoa... peraí. Aí veio uma outra pessoa aqui e falou assim, ó. Uai, cadê? Perdi. Eu acredito também, mas o difícil é encontrar esse equilíbrio. Ela deve estar falando no sentido de acreditar que modificar isso, né? Modificar o pensamento. Eu acho que é alguma coisa disso. Ó, é o seguinte, a gente tem que estar muito atento àquilo que eu disse. A sua mente vai fazer o trabalho dela, que é o quê? Fazer sentido para aquilo que você pensa. Ela vai criar a realidade física a partir do que você pensa. Porque senão não faz sentido a vida. Você pensar uma coisa e vivenciar a outra, você fica completamente perdido. Então, por isso que aqui, ó, a fala, o verbo, a gente tem que estar vigiando o tempo todo. Porque tudo que você fala tem muito de você. Isso aqui ajuda muito, viu, gente, essa leitura, a gente prestar atenção nos nossos pensamentos. É incrível, a gente sempre fala desse livro, né, amor? É uma bíblia isso aí. Maravilhoso. Aí, o que acontece, Nath? Eu acredito também, mas o difícil é encontrar esse equilíbrio. Se você realmente tivesse certeza disso, você não acharia difícil. Porque é só consequência. Aí quando você usa a palavra eu acredito, você já nos informa que se a gente parar para pensar na palavra, acredito é tirar crédito. Eu acredito. Que é diferente da palavra eu creio. Então quando eu acredito, beleza, eu acredito, mas não acontece. Esse mais não acontece já nos informa que existe uma crença lá atrás na qual você acredita. É nela que você acredita, no que é difícil. Então, se eu continuo ensinando para minha mente, para ela achar que aquilo é difícil, ela não vai sair disso. Eu tenho que ensinar para minha mente que, cara, só você trocar uma palavra, falar, mente, não existe nada difícil. Não é difícil. É fácil. É trabalhoso. Vamos ter trabalho. Vocês entendem como já é diferente? Quando eu digo que é difícil, não, difícil não, é trabalhoso. Não existe nada difícil. Então aquilo eu vou precisar de um pouco mais de esforço para chegar lá, mas eu vou chegar. O difícil quando a gente fala que é difícil, a gente cria um abismo muito gigante e muitas das vezes isso nos enfraquece. Porque como é difícil, beleza, se eu desistir, é uma parada difícil. Agora, se é uma coisa trabalhosa, já fica meio difícil eu deixar de fazer aquilo, porque senão eu vou virar meio que preguiçoso. Porque aí eu não vou querer trabalhar muito. Entende como é que as coisas funcionam? Como é que a mente da gente processa as informações?
Então tem que observar muito bem o que você fala. E isso contém a informação que você tem dentro de você. E a informação que contém dentro de você define qual é a sua vibração. Aí a Érica está falando aqui, a gente verbalizando, eu acredito, a mente está com um turbilhão de pensamento por trás, a mente está com um monte de pensamentos por trás, questionando, será? Estou seguro disso? Então eu falo assim, não, eu acredito nisso sim, mas aí exatamente, tem a informação lá que fala assim, acredita mesmo? Ou então, sim, aí tem uma informação lá que fala assim, não, igual o Chaves. Você lembra quando o Chaves falava assim, Chaves, você quer isso? Ele falava assim, não. Chaves, você vai fazer aquilo? Sim. Aquilo é uma metáfora perfeita da informação que está inconsciente e da informação que está consciente. É uma metáfora sensacional. Sim. Olha o corpo falando. Você quer tocar? Não. Tem gente que vem em constelação e supita a história dela ali na frente dela e ela fala assim, não é isso não que acontece. Porque ela não enxerga a realidade. Ali na constelação mostra onde é que a gente fala, onde é que a nossa alma tá. Né? Onde é que a nossa alma tá presa. Às vezes ficou presa num trauma, na dor de um pai, enfim. E às vezes você fala assim, nossa, mas eu não sou assim com a minha mãe. É o que aparece ali, mas é ali onde que mostra a verdade. A gente enxerga... Mas eu não sou assim com a minha mãe. É isso, entende? É difícil de entender, gente. É uma técnica de sentir também. E, cara, a constelação, ela é muito acessível. Se você tem oportunidade aí quer fazer constelação, distância não é problema. Ponto. Segunda coisa, não tenho, sei lá, de constelar e tal. Vai assistir. Você já foi assistir uma constelação algum dia? Tenho certeza que você vai sair constelado em algum grau de uma constelação. Porque ninguém sai ileso de uma constelação. Por quê? Porque a gente vive em sociedade. A gente tem um status quo que direciona mais ou menos a nossa cultura, a maneira como os nossos pais nos educam e tudo mais. Então os problemas das pessoas que estão sendo consteladas ali têm muita afinidade com os problemas que a gente vivencia na nossa casa. Porque os problemas são muito simples, gente. Eles são muito parecidos. Apesar que tem as suas particularidades. E cada história é uma história. Cada sistema é um sistema. Por isso que na constelação também a gente não usa a definição. Não existe Receita isso. De bolo, não existe uma coisa assim. A informação é que vem. A gente não define qual que é a informação que está vindo. Não posso definir, senão ela não funciona. Então, vai assistir, cara. Tem oportunidade de... não tenho medo de constelar. Vai assistir primeiro, participar como representante. E aí você já vai aprender um monte de coisa. Aí eu vou assistir de novo, vou assistir de novo. Vai chegar uma hora que, no seu momento certo, você vai sentir que é a hora de constelar ou não, entende? Nem que isso demore 15, 20, 30 anos. Mas uma coisa é aquilo que a gente falava das informações que você está buscando. Você também está fazendo por onde e melhorar a sua frequência? Qual é o esforço que você está fazendo? Eu sei que hoje aqui já tem 50 pessoas fazendo esforço, porque estão aqui com a gente há quase 2 horas. A gente está falando pra caramba. Então isso já demonstra que tem uma vontade de ampliar a sua consciência, de aumentar o leque de informações que contém. Então, cara, é tão pouco você ir num evento de constelação, você vai um dia da sua vida para vivenciar uma coisa que você nunca vivenciou na sua vida, tenho certeza. Ver coisas que você nunca viu na sua vida. Eu, particularmente, não conheço nenhuma técnica tão, assertiva. E tão incrível, e tão fora dos padrões e de definições. E a gente costuma dizer que a constelação não é uma técnica da gente explicar. É uma técnica do sentir. Só indo na constelação, por mais que a gente fique aqui, blá, 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 não vai chegar perto da experiência. Nenhum discurso chega perto da experiência. Sobre nada. Experiencie, cara. Experiencie. Vai lá. Tira um dia do seu ano aí, ó. Um dia do seu ano para assistir. Entende? Então, falando da constelação. Além da constelação, tem o Ser Livre e o Scalar Heart Connection. O Scalar Heart Connection é uma técnica que acessa o inconsciente também.
incrível, assim. A gente usa muito para nós mesmos. É uma técnica desenvolvida por um americano chamado Stephen Lindsted. Através de diversas ferramentas, diversos conhecimentos, geometria sagrada, física quântica, medicina chinesa. Ele desenvolveu um software de computador em 20 anos de estudo que acessa a sabedoria inata do nosso coração. Então, através de escolhas numéricas, como eu disse para vocês, em geometria sagrada, enfim. Não vou entrar na explicação da técnica aqui, o que importa é o efeito que ela causa em nós. Então, através de escolhas numéricas, vai aparecendo para nós quais são as crenças que estão nos limitando, o que está nesse inconsciente aí que está nos limitando. Ele troca essas crenças negativas por crenças positivas, que são frases positivas que a gente depois pode utilizá-las no nosso dia a dia. Vai cavando para ver de onde que vem. E depois, ao final, a gente recebe um código de cura quântica, ver se é da mãe, se é do pai, enfim, se é do consciente coletivo. É muito legal. Que é um som. Aí ao final a gente recebe um código de cura quântica, que é um som. Você ia falar? Que aí o som é uma frequência. Isso. Então, esse som, ele é um som que tem uma frequência específica que entra em contato com o seu átomo. Então, essa frequência está em contato com uma frequência que vai fazer com que auxilia você a quebrar o padrão daquela frequência que aquela informação tem dentro de você. Aí ajuda a limpar as memórias celulares. Então, é mais uma frequência que ajuda a limpar esse HD aí que o Du estava falando, que falou aqui hoje o tempo todo. É uma sessão de mais ou menos 1h20, mais ou menos, é possível ser feita por Skype, tá bom, gente? O Scalar. Muito legal. Como é feita essa técnica? Como eu expliquei agora, por Skype, viu, Fabiola? Vocês podem mandar e-mail, tá, gente? Pra nós. Que aí a gente conversa também. No site tem mais explicações. Mas eu vou passar os endereços para vocês. E tem o Ser Livre também. Pode ser à distância. Principalmente, eu aplico ela por Skype. Não tem necessidade. Principalmente essa, não tem necessidade nenhuma de ser feita. Gente, nenhuma técnica dessas que a gente aplica, na verdade, tem necessidade de ser feito presencial. Tirando a constelação em grupo, que não tem como a gente viver uma constelação em grupo se não for presencial, né? Mas as individuais, nenhuma delas precisa ser... Porque para informação não tem distância para a gente acessar essas informações. Então todas podem ser feitas. Não tem distância, cara. Você não tá... Seus pais faleceram. Não tem distância entre vocês e eles. Não existe. A distância é uma ilusão, sim. Tá? Se a gente está falando de a física, não. Né? A distância física, ela também. Mas, enfim. Se eu falar assim, não tem distância entre eu e uma pessoa que mora lá e não sei aonde. Para a informação não tem distância. Quanticamente não existe essa distância. Na verdade, nem fisicamente nós estamos separados, tá? Porque eu tenho aqui, entre eu e a Marina, você acha que tem um espaço vazio, mas não tem. Está preenchido de moléculas. Uma colada na outra, uma colada na outra, uma colada na outra. Então a gente conecta com essas energias e com essas informações. Então, a constelação, o Scalar e o Ser Livre, agora você pode falar dele. E o Ser Livre é mais uma técnica, essa é a que eu aplico. Aí essa individualmente, né? Essa aí é individual, ela é personalizada, então nenhuma vai ser igual a outra. Também feita à distância, ou presencial, aonde que a gente estiver, né? Então hoje a gente está fazendo atendimento em Poços de Caldas, Uberaba, Uberlândia, futuramente aí próximo BH, São Paulo, e em Santa Catarina a gente está indo agora para ficar lá 15 dias. Então tem data do dia 19 de agosto até o dia 27 de agosto. Mas os atendimentos individuais são bem poucos, porque a gente vai fazer muitos eventos. Isso. E essa técnica igual a Marina falou, é uma técnica de profundidade. Então, a proposta dela é ir fundo mesmo, sair tirando as coisas que estão lá no fundo do rio,
julgando aquelas coisas para cima para a gente poder observar quais são as informações que contém aí que podem estar prejudicando o bom andamento da sua vida e a sua plenitude. O que está te impedindo de ser pleno? Então, é de secar. Pá! Aquela pancada que, né, no início as meninas falaram assim, não sei, elas falaram que é feio, né? O negócio é feio, mas é feio nesse sentido, porque realmente a gente vai mostrar muita coisa. Só que só a partir da consciência que a gente consegue fazer as modificações necessárias. Então esse é um processo que a gente fica durante 5 horas aí aproximadamente. É uma sessão única, 5 horas, e aí a gente vai, ó, pam, pam, pam. Aí eu utilizo algumas técnicas durante esse processo. É muito simples, não tem pré-requisito nenhum, a não ser vontade e comprometimento de mudança. Vontade de, eu quero resolver, cara. Porque se for pra lá, não quer resolver, não vai. Se tá pensando assim, não vai numa constelação. Se você não tá preparado para fazer as modificações necessárias na sua vida, não vá. Não vem no ser livre. Não venha. E aí a gente faz isso, esse trabalho, então, e é aí individual pra caramba, e eu utilizo uma série de conhecimentos, aí tem os conhecimentos da constelação familiar, tem o Scala-Hart, então tem todas as coisas que eu já passei, já vivenciei, já me especializei, já busquei as informações, então todas essas coisas compiladas ali. Então é um tete a tete ali, e eu vou falar coisas que geralmente você não costuma escutar. E depois dessa sessão de 5 horas, depois do processo, 15 ou 20 dias depois, você recebe uma devolutiva com mais um bocado de afazeres aí para você seguir. De informações, afazeres, dicas de livro, de filme, aí direcionado para o tipo de crenças, necessidades que você está ali apresentando durante o processo. Então, por isso que ele é muito individual. Né? Personalizada mesmo. Eu trabalhei, as meninas estavam aí, são 2 irmãs. Fizeram comigo 2 irmãs, ou seja, nasceram do mesmo pai, da mesma mãe, fizeram... Érica, você vem. Eu não acredito que você venha, viu? Essa eu não acredito que você vai fazer, não. Eu tô instigando ela. Então, gente, eu acho que se vocês tiverem alguma dúvida, tá na hora. A gente já vai meio que encerrando. É massa, Érica, é incrível, viu? E aí a gente já vai encerrando. A gente falou disso, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que a gente comentou aqui, enfim, sobre qualquer coisa que a gente... Como é que passa esse aqui, irmão? Tem gente falando aí pra baixo. Aí, ó. Nossa Senhora. Nossa, a gente tem um monte de informação aqui no Insta aqui que o trem parou de girar. Passa. Não trabalhamos. Passa. Então, gente, opa, acho que você desligou aí. Desligou. Não, você fechou o vídeo. Fechei não. Ocultar vídeo. Ué, então você transferiu para outra câmera. Gente, vamos lá. A dica para o final da live: esteja atento ao que pode fazer com que a sua frequência vibracional caia. Sites que eu entro, locais que eu estou inserido, pessoas com quem eu convivo, o que essas pessoas estão dizendo. Estou indo todo dia no site buscar notícia, porque é o seguinte, eu preciso ficar sabendo o que está acontecendo. Você não precisa ficar sabendo que na Rocinha teve 7 assassinatos na última noite. Entende? Você não precisa de todas essas informações. Quer buscar uma informação? Ache um site que tenha as informações profissionais daquilo que você acredita que precisa para desempenhar suas funções profissionais. Fora isso, cara, vá buscar informações edificantes. Programa de televisão, tá rodando a televisãozinha, muita gente coloca a televisão para ser companhia, para ficar de fundo. Qual canal que você deixa? Quais informações que estão acontecendo ali no fundo? Que você acha que você não está captando? Nem que é isso, não estou prestando atenção, não estou nem ouvindo. Está ouvindo tudo e está julgando essas informações lá atrás no seu inconsciente e que a sua mente vai buscar isso para processar a sua realidade. Quais as letras das músicas que eu escuto? Já pararam para analisar? Aquela letra em inglês, pega a tradução. Hoje está tão fácil, cara. Aqui, ó. Então, e não se esquecer que para cima é preciso esforço, para baixo é mais fácil. E a gente, cara,
no último século, posso falar aí de 1900 para cá, onde a gente conseguiu um avanço na ciência assim, absurdo, né? A nossa ciência avançou sobremaneira, e num outro aspecto nós não avançamos tanto. Em alguns momentos nós estamos até sentindo uma regressão, que é na humanidade, a nossa humanidade. Então, por que hoje está um pouco... as pessoas saem na rua, as pessoas nem se cumprimentam mais, são vizinhos, ninguém conhece seus próprios vizinhos, e as pessoas brigam, está acontecendo essas brigas, não sei o que, não sei o que. Então, a ciência fez... e a humanidade fez... porque para baixo está mais fácil. E quem está no poder tem a tendência de puxar as pessoas para baixo para não sair do poder. Quem está lá não pensa num compartilhamento. Quer se perpetuar naquilo, entende? Então, entender que para subir é preciso esforço. Nossa, então eu vou ter que deixar de ir naquele lugar. Muitas vezes a gente tem que deixar para trás algumas coisas. Mas eu vou ter que deixar a minha mãe e o meu pai? Eu vou ter que ser... Ai, meu Deus, não vou... então eles não vão poder... Eu não vou poder ir para a Europa porque eu não posso levar meus pais, então eu não vou para a Europa. Fica aí. Se mantenha na frequência mais baixa. Gente, não estamos falando que pai e mãe tem frequência baixa, não. Não, de maneira nenhuma. Estamos Estou falando que você um... se deixa de fazer algo que elevaria a sua frequência, te deixaria feliz, porque os outros não podem fazer o mesmo que você. Porque esse é um exemplo muito comum que a gente vê, dos filhos não indo para suas vidas por causa dos pais. E aí os filhos, a gente até fez... O Eduardo postou um texto incrível hoje falando que os filhos são feitos para o mundo, né? E a gente está invertendo uma hierarquia, que é uma lei. Para quem conhece constelação familiar, sabe, né? A gente está invertendo. Então, infringiu a lei, a gente vai ter consequência. Gente... Vou falar só mais uma coisa, que eu escutei de uma filósofa incrível e que demonstra esse nosso direcionamento como sociedade. Que é a gente buscando material pra caramba, avançar na ciência e deixou a humanidade de lado. Segmentamos as escolas para dar essa preparação para os nossos filhos, mas esquecemos a outra parte, que é, se a pessoa não sabe lidar com a própria mente, não sabe lidar com as emoções, não sabe lidar com isso, ela não sabe lidar com nada. Isso vai atrapalhar ela de ser um excelente profissional. Isso vai influenciar. Ah, não, mas eu estou muito bem no trabalho. Não tem jeito de separar. Se você está bem, você podia ser muito melhor. E o nosso objetivo é buscar plenitude, é correr atrás dessa plenitude. Então, a gente está acostumado a trabalhar a informação e não a formação. Vocês conseguem entender a diferença de formar um ser humano e informar um ser humano? Então, Virgínia, a dica é: esteja atento, faça as coisas que você tem consciência que é possível modificar. E as que você não tem consciência, procure alternativas para buscar essas informações que estão inconscientes. E a gente sabe que você busca. Sabe. E você está buscando. Existe mais alguma coisa que precisa ser olhada. É isso. Um caminho, um degrau, um passo atrás do outro, e assim a gente vai cada vez mais perto do nosso objetivo. Gente, estamos aqui neste planetinha pra quê? É pra crescer, é pra se desenvolver. Então a gente se desenvolve, trabalha, limpa umas coisas, aumenta a frequência um pouquinho, chega aqui, vai ter outras coisas pra crescer, pra descobrir, pra se desenvolver. Sobe um pouquinho a frequência, vai ter sempre, até o último dia vai ter coisa pra aprender. Parque de diversões, cara. Quem parou, morreu. Quem parou, quem não aceita a mudança, queria que a vida fosse como era no passado, e como o passado era bom, e fica ali naquele saudosismo e brigando contra a realidade, e assim eu não quero, assim é ruim. Eu fiz um texto sobre isso, vai cair amanhã, eu vou postar ele amanhã sobre isso aí. Ó. Eu gravei um vídeo no YouTube, postei ele hoje sobre aí, isso. Ó. Olha como é que nós estamos na mesma frequência. Então, moçada. Um beijo, gente. Que bom ter vocês aqui sempre. Que bom. Valeu demais a troca, a oportunidade de a gente poder falar, de responder essas questões que vão movimentando
né, nossa dinâmica aqui com a live. E aí a gente se encontra na próxima. Só pediram um e-mail. Dá os endereços das entra mídias. no site, gente, soulivremente.com.br. Tanto no site quanto o Facebook e o Instagram é tudo o mesmo endereço. soulivremente.com.br. Aí lá tem para mandar e-mail. Instagram é Soul Livremente, né? Não tem um .com.br. .com.br é do site. Isso. Mas Instagram, Soul Facebook e YouTube, Soul Livremente. Isso. Tudo junto. E o site soulivremente.com.br. Aí aqui perguntou quando a gente vai para Uberlândia, a gente avisa isso, manda um e-mail que a gente conversa. Tem a agenda no site também, Uberlândia tá para sair a agenda nova, nós estamos em Uberaba dia... Poços de Caldas dia 9 de agosto, Uberaba dia... Antes. 5, se eu não me engano, ou 6, é no sábado antes. 5. E daí depois, Armi, valeu, e nós estamos em Santa Catarina. Dia 19, em Garopaba. Vai ter workshop de relacionamento lá também, vai ter constelação. Entra no site, gente. 19, Praia do Rosa, dia 20, Garopaba, 21 e 22, Tubarão, 23, 24, 25 em Nova Veneza. É isso, pessoal. Então, beijo pra vocês, boa noite, valeu. Ju, tamo aí, cara. Ela vai, a gente vai se ver. Carrega o Juliano, pega ele no braço aí e leva ele lá pra nós. A gente se vê e poder trabalhar junto em muitas coisas. Beijo gigante, viu, gente? Valeu, gente. Um abraço aí. Muito bom aprender com você todos os dias, viu? Que isso. Eduardo pegou o piolho. O pessoal tá rindo da minha careca aí. Ô, Brasil, peguei, cara. Tive que passar na Febem, né? Antigamente a Febem pegava e tchá. E agora a próxima vai ser aqui, ó. Vou zerar tudinho. Beijo pra você, obrigado pela parceria. Gente, valeu. Ótimo, Ju. Fala com eles aí que a gente tá só... É porque a gente tá trocando... O nosso parceiro lá tá trocando de endereço em Uberlândia, por isso que ainda não saiu a nova data. Mas vai rolar. A gente vai tá em Uberlândia direto. E agora é só um tempo de rearranjar isso tudo. E vai rolar, certeza. Uberlândia... Tá bom, Neide. A gente vai pra Uberlândia, sim. Só a gente tá acabando de ir. É isso, gente. É isso. Um abraço. Boa noite pra vocês. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Beijo. E a gente vai se falando. Cara, vai no Facebook, se quiser comentar, trocar uma ideia, e-mail. A gente sempre lê, sempre responde. A gente tá aí pra isso, pra trocar. Falou? Beijo. Preta, beijo. Érica, tchau, tchau. Armi, Ju, Newton, Brasil. Soraya, Simone. Valeu, gente. Raíza, Neide, um grande abraço. Até. Beijão. Valeu.